Olha só, vamos começar esse vídeo aqui primeiro colocando e esclarecendo muito bem para que eu vou fazer essa série de vídeos aqui no canal. Primeiro, eu acredito que eu tenho muitos problemas, tá? Muitos, absurdos. Acontece que eu também percebi que só eu consigo refletir para tentar descobrir o porquê que eu tenho esses problemas e como que eu vou sair desses problemas. Eu já consumi muito conteúdo de várias pessoas aqui na internet, muitas mesmo. E uma coisa que eu encontrei é que, cara, não tem melhor pessoa para solucionar o seu problema a não ser você mesmo. Não tem. Porque aquela pessoa pode virar e falar um monte de coisa para você e você não colocar em prática. Perfeito. Isso daqui é uma reflexão sobre uma situação que eu passo bastante, que é a falta de motivação para fazer algumas coisas. Eu vou tentar explicar, eu vou explicar como que eu crio essa solução na minha cabeça. Mas enfim, vamos direto agora pro vídeo. Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis moldam homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis. Eu acredito que é da opinião geral que nós estamos num momento fácil da nossa história. Ai, Ana, mas eu tô com muito problema na minha vida, não tá nada fácil. Beleza, pode não estar fácil para você particularmente, mas para a sociedade como um todo, há muitas facilidades. Você quer perder peso? Tem solução, tem um Ozempic, tem uma dieta, tem um ginásio logo ali que você pode ir. Ou seja, tem várias soluções para diversos problemas do nosso cotidiano. Há uma facilidade, isso não há dúvida. Há uma facilidade, ok? Ela existe. E essa facilidade tem nos deixado cada vez mais fracos. A gente não tem pensado. Quantas vezes a gente para pensar, realmente pensar ao longo do nosso dia? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Tanto que isso é um hábito recomendável. Isso não é o óbvio. Não é óbvio para muitas pessoas. Nunca vi ninguém falando assim, 7 hábitos para ser mais improdutivo. Pegue o celular. Nunca vi. É sempre ao contrário. A gente tem que estar se lembrando de ser produtivo. A gente tem que estar se lembrando de parar para pensar, para parar para meditar, para ler, para fazer um exercício que seja. A gente tem que ficar sendo lembrado do básico, que é cuidar da própria saúde física, mental, do próprio intelecto, que é estudar. A gente tem que estar sendo lembrado dessas coisas. E eu gostaria que a gente pensasse agora numa régua, certo? Vocês vão começar a perceber ao longo dessa série que eu uso muitos exemplos, porque eu aprendo de forma visual. Então eu preciso desses exemplos, mas enfim. Vamos imaginar aqui uma régua, certo? Então numa ponta nós temos aquelas pessoas assim, aquele 1% da humanidade, ok? Ou seja, pessoas que são super motivadas, que são super produtivas, acordam 3 da manhã, vão dormir às 9 da noite e podem estar movendo em diferentes velocidades, mas estão movendo para algum lado, ok? Esse para muitos pode ser o grande objetivo, é se tornar esse tipo de pessoa. No extremo oposto, temos aquela turma que tem uma série de vícios, uma série de problemas até mesmo mentais, psicológicos, uma depressão, uma ansiedade, seja o que for, uma síndrome do pânico, e até mesmo por conta dessas situações não consegue pensar muito a longo prazo. Não dá. Essa pessoa tá ligada num instinto de sobrevivência dela. Não tem muita visão, não tem como ter muita visão a respeito disso, ok? E nós temos a galera da meiuca. É um povo que não tem assim tanta dificuldade, que tem ali uma visão do que quer, não é algo assim muito concreto, mas sabe que quer algo diferente para a própria vida, mas não age consoante aqueles sonhos. Olá, muito prazer, eu estou na meiuca. O que eu gostaria de colocar aqui? Vamos deixar uma coisa também muito clara. Esse vídeo, ele é muito mais para aquelas pessoas também conhecidas como filhinhos de papai, tá? Eu sei que não é o caso de todas as pessoas no Brasil, não é o caso de muitas pessoas, só que eu percebo que há sim um público aí, há sim um grupo.
de jovens que tiveram tudo, que não foram obrigados a trabalhar desde cedo para poder sustentar uma casa. Pessoas que puderam entrar na escola, passaram ali uns anos, nunca tiveram que ficar trabalhando para ter dinheiro, porque faltava dinheiro na merenda. Pessoas ali que viveram no bem e bom, pessoas privilegiadas. Porque eu também fui uma pessoa dessas. Eu também sou uma pessoa dessas. Eu não preciso trabalhar pela minha sobrevivência. Só que deixa eu te informar uma coisa. Lembra da situação dos tempos fáceis forjarem homens fracos? Essa facilidade que nós tivemos ao longo da nossa vida pode estar sim nos deixando mais fracos. Nós não entendemos muitas vezes o valor do esforço para conquistar alguma coisa. Lembra daquela galera lá na régua que tinha a motivação? Quando você tem então essa motivação atrelada a si, o que pode te conduzir? Dor. Então você não quer ficar daquela situação de jeito nenhum. 2, desejo. Você quer sair dali de alguma forma. E muitas vezes essa pessoa privilegiada, ela não tem nenhum nem outro. Ela não tem nem a dor porque tá num ambiente tão confortável, numa zona tão confortável que entra num platô. Então acaba por ser só o desejo de querer mais e mais e mais. E quando você é ambicioso, no entanto, é preguiçoso. Você tem os seus sonhos, mas você não entende que o esforço precisa estar ali para que algo mude. Essa situação, ela foi também explicada por um pensador chamado Bauman. Ele fala a respeito da modernidade líquida. Eu estava assistindo alguns vídeos, eu não li o livro, pra ser muito honesta, eu não li. Mas eu sempre ouvi falar a respeito do conceito e eu queria ter uma noção melhor para poder trazer aqui, porque eu acho que se casa muito bem. Na modernidade líquida, o Bauman ele fala a respeito de 2 tipos de modernidade. A modernidade sólida e a modernidade líquida, no caso. A modernidade sólida a gente pode exemplificar facilmente sendo o século passado, ok? O século XX, meados do século XX também, ou então de 50 para frente. Ou seja, tinha estruturas muito sólidas, relações muito sólidas, era tudo muito óbvio, muito claro, muito material. E com o tempo, com a energia, porque quando você precisa passar, por exemplo, de algo sólido para algo líquido, você precisa empregar muito tempo e muita energia para aqueles átomos se desestruturarem e virarem algo líquido. Nesse meio tempo, nós entramos na modernidade líquida, em que nada é certo, em que tudo é talvez. Então, você vai casar com ele? E talvez. Mas você vai ficar o resto da sua vida com ele? Talvez. Você vai entrar nesse emprego? Vou. Vai ficar nele até se aposentar? Talvez. A gente não tem muitas certezas. Quando nós não temos certezas, entenda, nosso instinto ele é primitivo. Nós precisamos de certeza, nós gostamos de certeza. De que a gente vai acordar e vai ter uma árvore ali do lado da nossa caverna que vai dar frutinha. A gente precisa dessas coisas. Nós gostamos disso, ok? Porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. Então ele procura formas de poupar. Por isso que nós fazemos tudo no automático. Grande parte das coisas que nós fazemos é no automático. Então, de novo, estando nós, segundo Bauman, numa modernidade líquida, em que tudo, é facilitado e 2, é maleável, a gente precisa ter uma noção que é, segundo Bauman, né? A única certeza que nós temos é a incerteza. Ou seja, filhão, quando você tem o tanto de facilidade que você teve ao longo da sua vida, você não tá psicologicamente preparado para um mundo que é difícil. Porque o mundo é difícil. O mundo ele não se resume a saídas à noite, a uma prova que não fui bem, mas tá tudo bem porque tem a próxima. Ele não se resume a isso. Não é só isso. Então, quando a gente se encontra num momento que a gente precisa decidir e as coisas não batem. Mas eu queria ser milionário. Mas para ser milionário precisa fazer tudo isso? A nossa cabeça não entende.
E por isso a gente fica triste, é por isso que a nossa geração, ela tem cada vez mais crescido com... eu esqueci o dado, não vou falar esse dado aqui, mas é uma noção clara que cada vez mais a gente conhece pessoas que têm ou ansiedade ou depressão. Porque a realidade que tá na cabeça da pessoa não é a mesma realidade que o mundo é. Não tô falando pra você ser terrivelmente pessimista, de ai meu Deus, vai tá tudo errado na minha vida, não é isso. É você ter claro de que as coisas, elas vão acontecer do jeito que precisam acontecer. Quem vai discernir se aquilo é positivo ou negativo para a minha trajetória sou eu. Aí entra um conceito muito inteligente e muito importante do Nassim Nicholas Taleb, que é a respeito da antifragilidade. Ele fala no livro dele que quando você vai enviar um pacote e aquele pacote tem algo frágil dentro, você coloca literalmente frágil. E quando você lê aquele frágil, o que você entende? Ah, eu tenho que tomar o maior cuidado possível com esse pacote, senão ele vai quebrar. Acontece que a vida vai olhar para esse pacote de frágil e vai rir. Vai olhar para você e vai rir de você. Fala assim, cara, olha, sinto muito que é frágil, mas não tem muito que eu possa fazer por você. Porque eu não vou te tratar com delicadeza. A vida não é delicada. A vida, ela é inteligente. E ela gosta de pessoas inteligentes. Quando você tem, então, essa situação da fragilidade, tem um oposto, que é a antifragilidade, que é, segundo ele, né? Porque também tem o robusto, mas eu vou me limitar a explicar a antifragilidade. A antifragilidade é quando você tem situações que são, sim, ruins, certo? Então, aqui no caso do pacote, o pacote voa, bate no chão, voa pros lados, enfim, se abala todo o pacote. Só que, de alguma forma, aquele pacote só vai ficando mais robusto. Mais robusto não, só vai ficando mais firme, ele vai melhorando com o tempo, porque robusto é um outro termo que ele usa também no livro para explicar outras coisas. Robusto é quando você bate e não muda nada, é algo robusto, é algo firme. Agora o antifrágil ele melhora com os impactos. Pensando então em toda essa lógica de nós estamos num momento fácil, isso está gerando pessoas fracas, pessoas frágeis, a vida não vai te tratar com delicadeza, logo você precisa ser antifrágil, você precisa melhorar caso você queira atingir o tal futuro que você deseja. Isso é óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? Aquele chá todo que a gente já tá acostumado. O óbvio também precisa ser dito. Você não tá preparado para o mundo. Você precisa se preparar para o mundo. E não é culpa só dos seus pais. Seus pais, eles trataram você da melhor forma que conseguiram. Eles te deram tudo. Só que por terem te dado tudo, você tá levando as coisas como se fossem garantido. E nem tudo vai ser garantido na tua vida. Você precisa fazer determinadas coisas para que você tenha o futuro que você tá sonhando. Então eu trouxe 3 pontos-chave aqui que eu acredito que vão ajudar muito nessa trajetória. Primeiro ponto, mude o seu ambiente. Ai, mas é muito papo furado. Escuta. Você precisa subir a sua régua. Se você se acha o mais inteligente do seu grupo de amigos, você tá totalmente errado. Você tinha que estar com pessoas que façam você se sentir, perdão a palavra, mas um bosta. Você precisa se sentir assim, incomodado. Porque é esse incômodo que vai fazer você parar, olhar para si próprio e falar, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso subir de nível. Eu preciso estudar coisas diferentes. Porque o mundo, ele é muito amplo. Ele é muito grande. Às vezes as coisas que você acha que são óbvias para você, não são óbvias para o outro e vice-versa. A gente precisa calçar a chinelinha da humildade, igual o Sócrates fez, se eu não me engano. Fala, olha, eu só sei que nada sei. Assume que você só sabe que nada sabe e tá tudo bem. Porque no minuto que você souber que você não sabe de nada desse mundo, você vai estar muito mais aberto a encontrar, a descobrir, a questionar novas pessoas, novas coisas, novas situações. E é esse novo que vai te transformar numa nova pessoa.
Porque tudo que você fez, sentiu, as pessoas que você conheceu, as coisas que você viveu, tudo pra trás, irmão. Tudo pra trás é a pessoa que você é hoje. E se você não tá contente com a pessoa que você é hoje, é porque você precisa de algo novo. Se você precisa de algo novo, um ingrediente novo, algo novo, você precisa ir atrás. Ver novos vídeos, por exemplo. Fazer novas atividades. Eu sempre recomendo fazer. Não procure não consumir tanto, mas fazer mais, ok? Conhecer novas pessoas. Ai, Ana, mas aonde eu tô é uma cidade pequena, não sei o que. Internet. Lembra que o mundo é fácil? O mundo é fácil, ok? Você pode ir e fazer uma outra coisa ali. Segunda ideia que eu gostava de trazer aqui para vocês é fale firme consigo próprio. Como assim? Tem uma ideia muito bacana do David Goggins. Quem não conhece o David Goggins, eu recomendava que fosse atrás pelo menos de uma palestra. Ele tem um livro muito bom, que é Nada Pode Me Ferir. Mas é uma pessoa assim que tem um objetivo na vida e ele vai. E ele segue, ok? Ele é bem cabeça dura, ele vai e pronto. O fale firme com você não é se xingar no espelho, tá? Vamos deixar isso um pouco claro aqui. Não é baixar totalmente a sua autoestima e se desprezar, mas ser firme, é ter autoridade, é entender que é um relacionamento, você não é um... Como que eu posso explicar? Imagine que você tem a sua mente e você tem o seu corpo. Tem coisas que o seu corpo quer fazer, só que a sua mente precisa controlar. Então são dois elementos que você precisa ter atenção aqui, ok? A sua mente precisa impor respeito em relação ao seu corpo. Seu corpo precisa respeitar a sua mente e vice-versa. Não é para sua mente ficar deteriorando o seu cérebro, né? A sua autoestima, as suas emoções e tudo mais. Assim como o seu corpo precisa respeitar o que a tua mente está mandando. Beleza? Então você precisa desse equilíbrio entre os dois. E o falar firme é: amanhã de manhã você vai acordar 7 horas da manhã, por exemplo. E ponto. E ponto. Você não vai me desrespeitar. Você vai acordar esse horário. Ah, mas eu quero ficar mais 5 minutos. Você vai acordar esse horário. Você não precisa gritar para impor respeito. Você precisa falar firme. Ter autoridade. Você precisa se respeitar. Quanto mais você desrespeita algumas coisas que você diz que você vai fazer, menos confiança você tem em si mesmo. Então, como é que você vai mudar de vida sendo que você já sabe no seu inconsciente que você não vai levar aquilo a sério? Você vai continuar na mesma. Mude a forma como você fala consigo próprio. Isso vai fazer muita diferença para você. Uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas eu acho que eu já tinha deixado muito claro. O tempo passa. O tempo passa. Se você continuar aqui nessa mediana, você vai futuramente se arrepender muito. Se já não tá se arrependendo. Fica sempre aquele, nossa, se eu tivesse começado há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Passou. Né, filhão? Passou. E o último ponto é: entenda de uma vez por todas que trabalhar, se esforçar, colocar o suor é uma honra. É uma honra. Tem milhões de pessoas que gostariam de estar no teu lugar. Então, sentar e estudar é uma honra para você. Porque tem muito jovem que gostaria de estar sentando e estudando. Acredita. Pegar um tênis e sair para fazer uma caminhada é uma honra. Quantos jovens não tem que ficar dentro de um, sei lá, vou pegar, assim, situações muito bruscas, mas é pra você entender que o mundo tem muito contraste. Nem todo mundo tem a opção que você tem agora de estar sentado assistindo um vídeo. Nem todo mundo tem isso. Então, respeite isso. Honre isso. Se os seus pais te dão tudo o que você tem hoje, o seu alimento, a sua energia, a sua luz, pagam pelo teu lanchinho com a namorada na esquina, tudo. Respeite
isso. Ah, mas eu não sou assim tão amigo dos meus pais pagam por tudo, mas ficam jogando tudo na minha cara depois. O respeito, ele primeiro precisa vir de você, ok? Os seus pais podem não demonstrar isso tanto com você, podem te desprezar e não tem problema, mas honre os seus pais. Tome as decisões que você precisa tomar agora. Sempre esteja se perguntando: o que eu estou fazendo agora é honrado? Tem honra no que eu estou fazendo agora? Comece a se questionar. Porque o seu corpo, ele tá te levando, as suas emoções estão te conduzindo e você não tá nem reparando. O tempo tá passando e você tá nadando, filho. Tá nadando. Tenha mais discernimento e mais cabeça para saber o que você tá fazendo no seu dia a dia. Porque o tempo, ele tá muito fácil. Mas essa facilidade tá gerando homens fracos. E esses homens fracos vão gerar tempos muito difíceis. E a gente precisa aprender a lidar com isso o quanto antes para poder diminuir o dano. Haverá dano. Mas se ele vai atingir você, só você para saber. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aqui embaixo como que eu posso melhorar. Eu sei que eu ainda não tenho a melhor das didáticas, mas acho que seguindo, né? Seguindo, caminhando aos poucos, a gente vai melhorar, ok? Muito obrigada e nos vemos numa próxima.